educação. A gente muda a teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou horror. A gente já pagou o preço, a gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nem um fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. A gente falta um parafuso, a gente quer o que Deus quer. A gente foi condecorado, a gente já ganhou o troféu. A gente já dormiu em berçário, a gente foi refém no hotel. A gente ama um desafio, a gente topa qualquer um. A gente armou um barraco no teto do reverendo mundo. É isso aí, galera, estamos no ar, seja muito bem-vindo ao Kesna TV. E essa semana o tema é muito louco, o tema é sobre política. Qual a sua opinião sobre a igreja se misturar com a política? Você é a favor ou contra? Que tal um pastor pegar um candidato e levar ele para cima do púlpito e pedir voto para a igreja? Será que a igreja ela tem esse ligamento com a política? Enfim, qual é a sua opinião sobre a igreja na política? Então se liga aí, o Kesna TV está no ar com vocês, Igreja na Política. Eu penso que todo ambiente coletivo, ele é um ambiente para se debater política. Então, em nível de levar o debate político para as igrejas, eu sou a favor. Agora, eu sou extremamente contrário a usar a igreja como cooptadora de votos. Então, a gente tem duas situações diferentes aí. Uma é usar o ambiente da igreja para debater assuntos sobre a política, que são assuntos que vão muito além da mera eleição. Debater política, debater todo o assunto que envolve a sociedade, que envolve a comunidade, e debater eleição e debater voto. Então a igreja, assim como as associações, assim como as entidades classistas, são ambientes onde a coletividade pode debater os assuntos que vão impactar a sua vida. É adequado que isso aconteça. Agora, usar a igreja para pedir voto, eu sou extremamente contrário, porque é uma maneira de você, muitas vezes, se valer da fé das pessoas para cumprir interesses particulares, ou de alguém em específico dentro da igreja, ou da própria denominação. Sou expressamente contra. Acredito que a mistura da religião com a política é uma forma de atentado ao Estado democrático de direito, uma vez que a gente não consegue trabalhar nessa lógica e ao mesmo tempo garantir um Estado laico. O que nós temos visto hoje na mistura da política com a religião é uma repetição de aviltamento de direitos humanos que já aconteceu na história passada da humanidade. O que nós temos visto hoje são pessoas que são líderes religiosos utilizando do espaço da política para lutar em favor de suas ideias e de suas opiniões morais, desrespeitando os direitos humanos de outros cidadãos. Infelizmente, os políticos que estão sendo eleitos por nichos religiosos específicos não têm a compreensão de que eles são eleitos para poder representar o povo brasileiro e não o nicho religioso ao qual eles fazem parte. Nós temos bancadas evangélicas, bancadas católicas, bancadas ruralistas que defendem interesses próprios, que defendem uma visão de mundo própria, quando na realidade deveriam defender o direito das pessoas terem direito. Minha opinião sobre a igreja na política, eu acho que precisa existir ponderações. Eu não sou aquele que vou exatamente contra e nem vou ser aquele que vou ser exatamente a favor. Porque quando eu penso em pessoas, em políticos, eu não penso em um político com uma determinada religião. Eu penso em um político onde ele, primeiramente, ele vai obedecer à nossa Constituição, aquilo que é necessário. A nossa Constituição, as nossas leis confirmam que o Brasil ele é um país laico, ou seja, não tem uma religião definida. E uma vez que o Brasil não tem uma religião definida, independente do político, ele não está lá para defender a fé dele.
Ele pode até ter os princípios dele, mas se ele está lá, ele tem que defender a sociedade e não uma religião em si, e não uma crença em si. Eu acho que a igreja, sim, ela tem um papel fundamental, porque na nossa história do Brasil, a igreja, uns anos atrás, ela definia. A igreja, o padre, na época que ia tentar catequizar os índios, ou os próprios negros, né? A igreja tinha um papel fundamental, a igreja definia, a igreja decidia, e ela perdeu um pouco desse poder aí, mas ela não perdeu muito da influência dela. Eu vejo no ambiente que eu vivo, no próprio presídio onde eu vivo, né, onde eu trabalho, sei que ali algumas coisas acontecem que a diretoria, algumas pessoas, eles chamam o padre fulano de tal, o pastor fulano de tal para ir lá, para orar, para abençoar, para fazer alguma coisa. Isso mostra que a igreja faz sim parte desse sistema todo. A igreja ela teve um papel muito determinante no passado, no Brasil e em outras nações também, mas essa mistura Estado e igreja ela nunca foi saudável. Então, para falar a respeito de política e igreja, a gente tem que saber primeiro o que é igreja, porque a igreja ela deve se interessar pela política, ela deve se interessar por tudo que é de interesse das pessoas, da comunidade onde ela vive. Mas quando a gente fala a respeito desse envolvimento puro e simples com a política pelo favor, pelo benefício próprio, a gente já não está falando de igreja. Infelizmente é a realidade que eu vejo em muitas situações. Isso eu sou completamente contra. Porque qualquer governante, qualquer pessoa que assuma qualquer cargo político, essa pessoa ela deve governar a favor da população e não a favor de uma fatia da população. Então não é gostoso para mim, não é interessante a ideia de que a igreja tem um candidato. Porque se a igreja tem um candidato e aquele candidato vai favorecer as ideias daquela igreja local, então isso já não é política, isso já não é saúde. Então nós estamos cuidando dos nossos próprios interesses. E um dos maiores problemas que o Brasil tem é a corrupção. E isso é corrupção. Essa questão da igreja se envolver com a política, você é a favor? Sim, desde que seja uma política limpa, o que é muito complicado de se falar hoje no Brasil, eu creio que é muito importante. Como é importante que qualquer outro grupo se envolva também. Então, sobre a igreja na política, eu sou a favor, desde que se haja uma diferenciação entre o que seja política. Porque no Brasil, quando se diz política, a gente já associa o quê? A eleição, a voto. E desde a definição de Aristóteles, a gente entende que política é a ciência do bem comum. Ou seja, quando a igreja ela faz algo pela comunidade, isso é política. Então, quando a igreja se associa à política, colaborando com a comunidade, colaborando de alguma forma com a sociedade, eu sou totalmente a favor. Agora, a partir do momento que a igreja ela entra na política para querer instituir dogmas, para querer achar que todos que habitam no país são cristãos e devem viver a moral cristã, aí eu sou contra, porque para mim isso já vira um fundamentalismo e um radicalismo. Eu sou muito contrário a usar o púlpito para pedir voto. Eu acho que isso não contribui com o processo político, principalmente porque fora do período eleitoral não há um trabalho das igrejas de politizar a sociedade. Então, se eu não politizo, se eu não trabalho o tema política e na hora da eleição eu levo alguém lá e falo que aquele é o nosso apoio, que aquele é o nosso escolhido, a mim ainda parece que é muito parecido com o voto de cabresto. Eu uso da minha posição enquanto líder religioso para que as pessoas sigam o que eu estou mandando. Isso não é nada positivo e nada contribui para a evolução da democracia. Então, usar o púlpito como lugar para pedir voto, para mim, é um erro. Na pior das hipóteses, então, já que eu vou usar para pedir voto para algum candidato, eu deveria dar espaço para os outros, porque aí é isonomia, aí é igualdade. Ridícula. Simplesmente uma posição ridícula.
Estão tentando utilizar o poder religioso que eles têm sobre as pessoas para poder influenciá-las politicamente. Isso é aviltante, isso é utilizar da sua liderança religiosa para manipular a visão que as pessoas precisam ter, né? Geralmente essas pessoas, as pessoas que são influenciadas por essas posturas de líderes religiosos, elas não sequer têm o trabalho de pesquisar quem é esse candidato que está sendo colocado no púlpito da igreja. Infelizmente a gente tem isso muito claro no Brasil, isso acontece com bastante frequência, né? Infelizmente eu não posso fazer nada a respeito, mas se pudesse eu tentaria fazer alguma coisa para sensibilizar as pessoas de que essa postura é uma postura ideológica que não cabe no Estado democrático de direito, no sentido de que as pessoas têm que ter liberdade. A partir do momento que você tem poder de influência sobre a outra pessoa, você tem que se portar de uma forma que dê liberdade de autonomia para essas pessoas fazerem essa escolha. A partir do momento que eu, como líder religioso, levo alguém para o púlpito da igreja onde eu sou líder, eu estou ferindo a autonomia desse sujeito escolher, porque eu estou dando uma direção ligada a uma coisa que é uma das coisas mais sagradas que nós temos do ser humano, a fé. Então eu acredito que isso seja ridículo. Com certeza, no meu ponto de vista, é manipulação. Eu evito ter qualquer tipo de contato com qualquer candidato que seja nessa esfera. Porque primeiro eu não gosto de andar por esse caminho do favorecimento pessoal. Recentemente um candidato me ligou, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe a minha origem. Eu queria ir na sua igreja e tal, eu sou o fulano de tal. E eu falei, meu irmão, vamos lá no mês de dezembro. Quer dizer, já passou toda a política, então é uma maneira de você dizer para o povo que você lidera que você não está nem aí para as ideias que ele tem. Eu acho um desrespeito, porque as pessoas são livres para votar em quem quer que seja. É importante as pessoas saberem qual é a sua opinião enquanto líder religioso, enquanto pastor, enquanto líder daquele grupo. Sim, acho que é importante. Isso só não pode ser uma imposição. Então eu detesto carta marcada. O cara vai à reunião da igreja porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Chega lá, tem um candidato. Mas infelizmente eu já vi muito disso. E fora a combinação. Eu vou lá e tal, se eu ganhar depois tem isso, tem aquele lote, e tem a construção da igreja, tem aquele favor que você quer, aquele cunhado seu, aquela prima, aquela tia, sua filha. Então isso, eu sou a favor do evangelho pelo evangelho. O que não é evangelho eu tô fora, eu não quero. O fato de o líder religioso apresentar o candidato para a igreja não tem nada, né, de anormal. Pelo contrário, é interessante se mostrar o candidato. Agora, a partir do momento que o líder religioso coloca aquele candidato e impõe para a igreja, esse é o nosso candidato, vote nele, ele é o escolhido por Deus e não sei o que, isso para mim eu sou totalmente contra. Isso aí é o religioso, digamos assim, é o líder, ele solapar a cidadania, entendeu? Tipo assim, cortar a coisa mais importante do voto, que é a pessoa escolher, é ela analisar, entendeu? Cada candidato, e é a partir do ponto de vista dela, né, das ideologias dela, ela escolher esse candidato. Então assim, eu sou contra o líder religioso, ele tipo assim, estipular esse candidato para tal igreja, entendeu? Na verdade, a função do líder religioso é o quê? Orientar as ovelhas, entendeu? Orientar as pessoas da igreja, para analisar o candidato, ver o histórico, o que ele fez, né, o que ele propõe a fazer, entendeu? E se essas ideias que esse candidato defende condiz com aquilo que eu também defendo. Essa é a posição do líder, orientar e não definir. Olha, eu não sou contra. Pode ser meio contraditório em algumas coisas que eu falo, mas eu não sou contra, sabe por quê? A igreja precisa ser politizada. A igreja precisa falar de política, os pastores precisam saber o que é um Senado, uma Câmara, saber o que é um STF, eles precisam saber o que é uma Constituição, os pastores, os líderes precisam saber disso para ensinar para os seus fiéis. Levar um candidato à política dentro da igreja, eu não sou contra, porque eu acho que se aquele pastor, ele sabe do que ele está falando, ele sabe com quem ele está lidando e ele confia naquele candidato, faz parte da crença particular e pessoal desse pastor. Então, ele está fazendo aquilo que ele acha que é bom. Agora, eu acho que aí o fiel que está sentado, ele tem que ser crítico para ouvir o que o pastor vai falar, o que aquele político vai falar e saber se aquilo é bom ou ruim.
Porque se ele aceita só porque o pastor falou que é bom, ele está sendo incoerente, ele está sendo ignorante, ele está sendo errôneo no julgamento dele. Aliás, ele não está julgando, ele está engolindo um pacote que veio fechado e ele está aceitando. Isso que eu digo, os cristãos precisam ser politizados, não só os cristãos, toda a comunidade, toda a sociedade brasileira precisa ser politizada, porque é muito mais fácil na hora do horário eleitoral eu desligar a televisão, eu ir para a internet, eu ir para o meu celular, do que ficar assistindo aquele horário eleitoral que não vai me levar a nada, que muitas vezes é isso que eu acho. Existiu uma pesquisa que falou assim, o que mais te irrita no horário eleitoral? E a resposta maior foi, ela atrasa a novela. Aí você pensa assim, né, que o brasileiro aquilo que ele mais incomoda é porque a novela dele do horário tal vai demorar a passar. Ou seja, né, mostra realmente a dificuldade que nós temos aí de politizar esse Brasil. Com certeza, com certeza. Uma coisa não exclui a outra. Se a gente for analisar, até eu estava dando uma palestra ontem e aí um dos participantes, que é padre, comentou comigo sobre um livro que até eu vou atrás desse livro agora, que é Jesus Cristo antes do cristianismo, que mostra realmente a figura política de Jesus Cristo. Então, para quem é religioso, tem que ter essa consciência. Jesus Cristo, se pegar a história dele, ele foi extremamente politizado. A atuação de Jesus era uma atuação política. Ele sabia como conciliar as coisas, ele tentava o diálogo, ele sabia como trabalhar as pessoas para que elas entendessem a participação delas enquanto cidadãs. Isso é política. Então a igreja é lugar de se fazer política, não politicagem e não essa cooptação de voto mediante uma imposição de liderança. Isso é errado. Fundamental é a educação. É trabalhar o tema política mesmo fora das eleições. Então, eu tenho que falar sobre política, sobre as questões sociais, sobre temas que impactam a sociedade durante todos os dias, em todo culto, em toda a missa. E aí sim eu começo a conscientizar as pessoas que não é só na eleição que ela tem que se envolver com política, mas ela tem que se envolver com a sociedade. Ela tem que exercer um papel de cidadã, porque a cidadania é política. Se relacionar com o próximo, lutar pelas causas das pessoas é política. Então, eu tenho que afastar um pouco a visão de eleição, porque eleição não é política, é um processo que faz parte da política, e trabalhar o conceito de eu sou cidadão, eu estou na polis, eu estou na cidade e por isso eu devo me envolver nas causas que vão impactar na vida dos meus, digamos assim, dos meus companheiros de segmento, de religião, ou de empresa, ou de classe, e também na minha vida pessoal. Então o debate político tem que ser constante dentro da igreja e não o debate eleitoral. Acredito que as religiões, no geral, têm muito a contribuir para o Estado democrático de direito. No entanto, não adentrando a política, mas fazendo parte dos controles sociais, que são os conselhos de direitos, né, e apontando as problemáticas que a sociedade tem e fazendo um intermédio junto ao Estado para que as políticas públicas de fato se voltem para quem mais necessita. Mas a partir do momento que a religião adentra a política, a gente coloca essa própria lógica em xeque e em risco. Não, independe. Eu acho que deve existir uma conciliação aí. O Evangelho ele deve caminhar como o Senhor Jesus disse, indo, pregai. Indo, trabalhando, estudando, desenvolvendo o seu trabalho. Então a fé, ela se manifesta enquanto você respira. Não é enquanto você está ali naquela uma hora e meia de culto. Ou então tentando fazer com que os lugares sejam o culto ou o púlpito da igreja. Então, ser cristão e manifestar o Evangelho é uma coisa espontânea. Então não vejo a necessidade de ter essa junção a respeito de religião e política. Eu creio que se nós tivermos gente que é nascida de novo e faz a vontade de Deus e vai simplesmente respirando espontaneamente, o propósito vai ser cumprido. Tem como. Porque, volto a dizer aquela questão, a autoridade foi dada por Deus, né? Seja ela presidente, deputado, seja qual for, foi dada por Deus. Pessoas que estão agindo com amor, com respeito, com honestidade, com justiça, estão agindo baseado naquilo que a sociedade inteira espera. Ninguém da sociedade, de um modo geral, a grosso modo falando, ninguém quer um político injusto. Todo mundo quer um político honesto.
Todo mundo quer um político correto, todo mundo quer um político que não seja corrupto, todo mundo quer um político que saiba ser justo com todas as classes sociais. Então, isso é a base daquilo que a Bíblia traz, e eu acho que ninguém, e aí independe de religião, né? Acho que a grande parte das religiões pregam esse amor, essa justiça, essa honestidade. Então eu acho que sim, a religião faz parte, sim, faz parte da nossa sociedade, não tem como. Só não podemos querer colocar questões específicas da religião dentro das nossas leis, porque aí é diferenciado. Porque na igreja tal, o costume é esse, a tradição é essa, o modo de vida é esse. Então, dentro dessa igreja tudo bem, mas não vem trazer isso para a política achando que a sociedade inteira tem que obedecer essas regras que a igreja instituiu para ela. Então eu acho que tem esse diferenciador aí. O caminho a ser seguido, eu acho que, independente do político, ele tendo a base do amor ao próximo como prioridade, isso já vem acarretando a justiça, a honestidade, a sinceridade, a compaixão pelo outro, e é o que a gente espera. Nós esperamos que os nossos políticos sejam justos, sejam corretos, sejam decentes, sejam éticos, e tudo isso a Bíblia ensina, e tudo isso a nossa cultura cristã, brasileira, ensina, e é algo que todo mundo espera, é algo que todo mundo deseja. Para mim, a total conciliação. A partir do momento que a gente entende que uma das funções da igreja, de acordo com o livro de Atos, a função da igreja é a do serviço, a igreja ela tem um papel de servir a sociedade, ela concilia com a política, entendeu? Então assim, pra mim, essa é uma falha da igreja, porque a igreja pouco serve e muito exige. Exige em que sentidos? De que certos dogmas que a igreja defende sejam, digamos assim, ratificados, entendeu? Confirmados pelo Congresso. Então, assim, eu sou totalmente contra isso, sabe? Para mim, o papel da igreja para conciliar com a política é através do serviço, entendeu? O que a igreja tem feito para servir a comunidade, entendeu? A igreja tem ajudado com o trabalho contra as drogas, contra a prostituição, contra essa miséria. Então, assim, qual é a contribuição real da igreja para a sociedade? Então, quando a igreja tem um papel ativo na sociedade, de colaborar, entendeu? Até mesmo com a erradicação do analfabetismo, com a erradicação da pobreza também, essa igreja, ela pode ter certos créditos para poder falar em alguns princípios que ela defende e querer defender esses princípios no Congresso. Estamos chegando a mais um final do nosso programa. Muito obrigado aí pela sua presença. E você pode ir lá na nossa página do Facebook e deixar lá a sua opinião sobre a igreja se envolver na política. Tá aqui, ó, todas as nossas redes sociais. Depois você entra lá e fique sabendo um pouquinho mais sobre nós. Muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto sempre. É nóis. Chapolin Colorado pra vocês.